bem-vindas a mais um programa do Pensando Educação, que é um programa da OCIP Pira 21, ou da ONG Pira 21, que, como todos sabemos, é uma organização da sociedade civil de Piracicaba para implantar em nosso município e região a Agenda 21 da ONU. Nós temos o apoio da TV Unimep neste programa e da Rádio Educativa FM de Piracicaba. Hoje nós temos o prazer de receber aqui entre nós o Lar Escola Coração de Maria e vamos apresentar o projeto que eles estão fazendo nesse momento com as suas crianças, com os seus alunos. Nós temos o prazer e agradecemos muito a presença das duas professoras, a diretora, que é a irmã Ana Silvia de Andrade, a diretora dessa unidade escolar, e a coordenadora pedagógica Ana Lúcia de Oliveira. Bem-vindas a vocês, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Vamos então começar falando que escola é essa, onde é que ela se localiza, essa escola, o Lar Escola Coração de Maria. Nós agradecemos por esse espaço, por essa oportunidade de estarmos aqui. O Lar Escola Coração de Maria, nossa mãe, ele se localiza no centro de Piracicaba, na rua Boa Morte, número 1955, ali bem próximo ao Colégio Assunção. Estamos esse ano completando 114 anos de fundação, né? Então já temos uma boa caminhada, mais de 100 anos, e ele é uma entidade dirigida pelas Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. Isso é uma boa referência hoje em dia com o nosso Papa Francisco, trazendo, ele não é franciscano, mas está trazendo esta cultura franciscana ao mundo, né? Então vocês estão, vamos assim dizer, no bom caminho. Vocês atendem que tipo de crianças? Quer dizer, que alunos estão frequentando a escola? As crianças, elas vêm de toda Piracicaba, todos os bairros. Normalmente são crianças que os pais trabalham no centro da cidade. Então tem uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Educação. Então, essas crianças são de Bolsa Creche. E os pais trazem de manhã e normalmente eles vão estar trabalhando ali próximos no centro da cidade. E pega a criança então no fim do dia. Isso. E as crianças não têm ali, naturalmente, todo o cuidado? Elas passam o dia todo com a gente. Alimentação. Com alimentação, higiene, isso, o período do soninho, né? Depois do almoço, para eles estarem fazendo todas as atividades. Vocês têm também um trabalho fora desta sede, que é no Jardim Oriente. Isso. No Lar Escola nós temos a educação infantil e no Jardim Oriente nós trabalhamos com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é a ação social do Lar Escola. E lá nós temos, no momento, 60 crianças que ficam, né, nesse espaço. É um projeto que chama Espaço Aberto, Lugar de Construir Sonhos e Cidadania, é o nome do projeto. E essas crianças, elas estão nesse projeto em período parcial no contraturno escolar. Sim, elas frequentam a escola pública um período e no segundo período, até porque os pais estão trabalhando, completando quase o tempo integral com vocês, nesse projeto então do social. Isso, justamente, elas frequentam a escola pública ou elas estão na creche meio período e outro período estão conosco. E as crianças da sede, qual a idade delas? Elas, esse ano é de 2 a 5 anos, a educação infantil. E nós temos uma pequena parcela de 6 anos que também está nesse contraturno. Tá perfeito. Bom, vamos então agora o que é mais importante, né? Que eu chamo aquilo que é o projeto pedagógico de vocês. Sendo uma escola franciscana, né? Certamente então vocês devem ter mais visibilidade nesse momento. E eu percebi que vocês já me informaram, né? Uma programação bastante antiga. Começou isso no ano 2009. Que vem seguindo, então, cada ano com um tema, embora vocês façam a educação infantil no currículo normal, vocês têm um tema que perpassa essa educação infantil a cada ano. Vamos lá, assim, lembrar, né? Em 2009, tempo de semear, 2010, tempo de construir, 2011, tempo de florir, 2012, tempo de transformar, 2013, tempo de amar, e este ano, 2014, estão com o tempo de caminhar. Isso. O que é esse tempo de caminhar desse ano? Esse tempo de caminhar, inclusive, esse ano estamos fechando esse sexênio, né? Esses tempos todos, eles são um projeto nosso, franciscano, que perpassa todas as realidades onde nós atuamos, seja no Brasil, seja na África.
E aqui no Lar Escola, esse tempo de caminhar, ele vem de encontro às necessidades, tanto humanas, necessidades básicas, em relação à qualidade de vida, à saúde, à alimentação, ao bem-estar pessoal e também a interação com o outro, com a natureza na questão social. Então, esse tempo de caminhar nos leva, né, a essas duas realidades, o contato comigo e com o outro e com a natureza. É importante que a gente está numa sociedade individualista e a tendência da educação regular, a educação do mercado, é enfatizar a competição que a criança tem que ter com os outros e o futuro dela enquanto pessoa isolada. Claro que a escola não podia ser assim, franciscanos muito menos, né? Certo. Quer dizer, não há felicidade individual que não se interaja com um projeto coletivo, com um projeto social. Quer dizer, não há ninguém feliz que não tenha também uma perspectiva fora de si para o outro e para a coletividade. Eu acho que esse que fica o nosso diferencial, porque mesmo trabalhando o currículo normal de qualquer escola de educação infantil, mas nós temos como base, pano de fundo nosso, é o tempo de caminhar. Então, obedecendo o currículo, nós colocamos esse tempero que a gente fala, né? Que é o tempo de caminhar, com essa visão mais social, de uma qualidade de vida, o eu, mas sempre pensando no outro. Claro, imaginando, né? Quando a gente fala assim, de repente a gente sobe e esquece que são crianças de 2 a 5 anos. Né? Isso. O foco principal de vocês. Mas exatamente nesse ambiente lúdico, não dá para ter um projeto educacional nessa idade que não seja lúdico, né? Que não seja divertido. Quer dizer, a criança, Com certeza. eu costumei descobrir que a criança brinca e o brinquedo dela é tão importante quanto o trabalho adulto. Porque no brinquedo ela está assimilando a vida, o conhecimento, né? Assimilando toda a estrutura de comportamento que ela tem e terá, né? É nesse brincar. As brigas, com os conflitos, são importantes, né? Os pais não podem tratar. A briga é parte do aprendizado e assim por diante, né? Então vocês estão, vamos assim dizer, lidando com essa filosofia do outro, né? Da responsabilidade social com essas crianças. Antes de nós entrarmos, né? Nesse processo, conta um pouco aquilo que vocês fizeram com relação ao lixo, porque o lixo é uma relação com o ambiente e com o outro, né? Como é que vocês lidaram com essas crianças para elas se relacionarem com a questão do dejeto humano? Eu acho que começa bem desde pequenos mesmo, 2 anos, com essa visão o que é o lixo. Que tem um lixo que, por exemplo, orgânico, então que lá é uma realidade, eles têm uma lata específica para o lixo orgânico, e aí nós doamos esse orgânico para outras entidades para estar fazendo o adubo e tudo. Os outros tipos de lixo, que elas aprendam, como a educação infantil, estão aprendendo cores, né? Então, pelas latas, pela identificação das cores da lata do lixo, eles sabem separar e depois a gente faz esse encaminhamento para as outras entidades que usam o reciclado, né? E mesmo eles trabalham com o reciclado. Então, muitas vezes, um Danone que eles utilizam, que eles bebem, e depois eles sabem que vai ser guardado aquele invólucro do Danone, porque eles vão fazer alguma atividade com aquilo. Né? Eles mesmos fazem. Né? Isso, o que mesmo eles estão consumindo e aí vão estar fazendo. Eles chegam nessa idade mesmo a fazer, a guardar o Danone, o vasilhame, chegam a lavar ou põem o vasilhame usou e joga na lata? Os mais velhos, sim, a gente faz todo esse processo, né? Que lava para depois estar utilizado. Os 2 anos não. Só que eles sabem que eles têm que jogar aquilo em outra lata, e não é no orgânico. Né? Então, isso a gente faz essa diferença desde os pequenos. E quando não tem, eles ficam bravos, né? Mas tia, onde que eu vou jogar, né? Professor. E o que é interessante também é que eles estendem esse trabalho para a família. Eles chegam lá em casa, né? Segundo aí depoimento de pais, e eles falam, mas tem que ter 2 galões para jogar. Onde joga, né? Então eles levam essa consciência para a família, né? Isso é bem interessante que vai abrangendo também os familiares. E para eles essa verdade da escola é inquestionável. Com certeza. Se os pais tentarem questionar, né?
Imagina a crise que deve ser até para a criança, ela fica, né? Então, ela mesma educa. Ela é um processo educativo, já estamos aí na questão social, né? Ela é um processo educativo para dentro de casa na questão do olhar o lixo com outro olhar, né? Pelas cores, inclusive vocês, né? Com certeza. Até a questão do nosso desafio nas reuniões com os pais, também sempre mantê-los informados o que está acontecendo dentro da escola, para que eles possam nos ajudar. Então, em determinados momentos, é pedido para que eles tragam determinados materiais para a escola. Então, os pais também vão guardar esse material para poder trazer para a escola. Né? Então, também é tentar fazer essa parceria com os pais. Se vocês usam parte desse material como parte educativa dentro da escola, evidentemente que só o que vocês recolhem ali seria insuficiente. Com certeza. E os pais, eles também recebem toda tanto informação quanto formação nesse projeto do Tempo de Caminhar. Nós também trabalhamos com os pais, com os voluntários, com os benfeitores, com todas as pessoas envolvidas, né, na comunidade educativa. E eles se tornam parceiros também na divulgação. Né? Antes de nós, então, irmos para o intervalo, para entrar na questão mesmo do projeto, desse tempo de escolaridade que vocês estão trabalhando, acho que vale a pena mencionar algo importante, que vocês já disseram que trabalham em convênio com a prefeitura como Bolsa Creche. Isso. Né? Então, a Bolsa Creche significa recurso da prefeitura e aí o tempo integral. Na verdade, então, esse tempo integral permite aos pais continuarem trabalhando. Vocês têm, então, os recursos também do Poder Municipal, que é a merenda. Então, vocês trabalham de alguma forma com esse apoio público, é uma parceria, né, público-privado, com o grupo franciscano, para que então as crianças possam ter essas condições de vida, de qualidade de vida dentro da escola. Ficamos por aqui nesse primeiro momento, vamos para um rápido intervalo. Fique aí, voltaremos em um minuto. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Olá, obrigado por ter nos esperado. Estamos de volta hoje recebendo a visita do Lar Escola Coração de Maria, das professoras, a diretora irmã Ana Silvia de Andrade e da coordenadora pedagógica Ana Lúcia de Oliveira. No primeiro bloco nós vimos um pouco o ambiente da escola, os seus objetivos, com quem ela lida. Vamos agora entrar um pouco no processo do pedagógico. O que acontece no aprendizado dessas crianças dentro dessa filosofia, desse projeto pedagógico que eles estão adotando. No caso agora é o tempo de caminhar. Mas antes disso, acho que vocês gostariam de fazer então uma fechada do bloco anterior. Estamos às obras. O nosso tempo de caminhar, como nós comentamos, ele fica como um pano de fundo na nossa... na questão, no currículo, né? O currículo. E que a gente põe esse tempero do tempo de caminhar. Nós dividimos um pouco esse tempo de caminhar de uma forma didática. Ele começa falando um pouquinho sobre o eu, sobre a família, e depois a gente estende para a comunidade a responsabilidade social. Então, nesse primeiro bimestre, a gente fala um pouquinho sobre a questão da higiene pessoal, bucal, higiene um pouco do ambiente, e depois a gente abre um pouquinho para a questão da higiene e a questão do lixo dentro da nossa comunidade. Né? Também a questão da alimentação, uma alimentação saudável, que a gente começa trabalhando, porque como eles passam o dia todo com a gente, então a gente começa a fazer o trabalho do almoço, dos lanches, dentro da escola, alimentação saudável, e para que seja estendido também na família. Nem sempre
a sociedade ou os pais entendem que a alimentação é parte de um riquíssimo aspecto educacional. Ele não é só a comida para deixar a criança em condições de viver, né? A alimentação, ela é, e tanto que hoje a gente está descobrindo, a gente come mal, em geral. A gente, né? Um dos dados positivos que eu acho que vocês também, sobretudo vocês, devem ter, né? É proibido ter cantina nas unidades escolares de Piracicaba, nas públicas pelo menos. Isso acontece com vocês. Isso. Porque a cantina é o desaprendizado, né? As guloseimas, os açúcares, os refrigerantes que são ruins, vamos dizer assim. E tem que dizer isso para os pais, para a sociedade. O que é? Como é que vocês lidam com essa questão nesse ano, nesse processo agora desse tempero atual? Porque a alimentação é parte, me parece, desse foco, desse bimestre. Isso. No Lar Escola nós temos a cozinha que faz a preparação dos alimentos, né? Nós temos as cozinheiras e tudo lá. E as próprias crianças têm a parte de culinária que a gente fala, que a gente brinca, né? Que eles vão estar preparando. Aí não é mexendo, porque eles são pequenos, né? Com a questão do fogo, do fogão, mas é fazendo uma salada verde, de folhas, ou mesmo essa diferença. Eles comem a cenoura, comem o tomate, né? E também com as frutas. Então a gente faz a salada de fruta ou sucos. E a gente acha... Eles ajudam a fazer essa salada? Ajudam a fazer. Isso. Então cortam muitas vezes as folhas, né? E para estar fazendo. E os sucos que a gente sempre brinca com eles, né? O suco de beterraba, que fica o suco da princesa, porque fica cor-de-rosa. E o suco verde, do Shrek. Né? Do Shrek, né? Então a gente faz toda a parte lúdica na brincadeira e eles participam. Então eles sabem o que eles estão comendo. E às vezes eles pedem para os pais, os sucos que são feitos na escola, eles pedem para os pais. E então a maior parte das vezes, a gente leva as receitinhas para os pais fazerem em casa. Porque sabe que o problema, a gente vê isso em restaurantes, né? Quando as crianças chegam no fim de semana, no domingo, né? O que é? É batata frita, fritura, massa. E a Coca-Cola. Isso. Né? Quer dizer, é a pior opção. Então, se você tem na escola uma outra abordagem, né, entrando então em legumes e frutas, que é um processo, a criança não gosta de salada, né, em geral. Isso. E nem toda criança tem assim simpatia por frutas, né, em geral. Quer dizer, se a escola está introduzindo ludicamente, né, não é o tema, porque não é tema, elas estão se alimentando. É o lanche, é o almoço. É o básico ali. A escola, na verdade, para nós, enquanto escola, é um desafio muito grande, que vai contra toda uma corrente da sociedade, que vai atrás dessas guloseimas, porque é o mais fácil, é o mais prático, né? No dia a dia, é bem mais tranquilo e prático a criança comer um pacote de salgadinho do que eu ficar fazendo salada de frutas, sucos, né? Então, para nós é um desafio muito grande esse, no dia a dia. E nós... Antes da criança fazer o suco, a salada de frutas, muitas vezes a criança vai lá na horta, né, que nós temos a horta, ela vai plantar, depois ela vai regar, vai acompanhar o desenvolvimento da plantinha até o dia dela colher, fazer a salada, lavar, fazer a salada, comer e ficar feliz, né? Então, nós fazemos todo esse processo e em fazendo esse processo, digamos concretamente, a professora está trabalhando com ela também, qual é a letrinha da banana, por exemplo, né? Então, trabalha isso, no caso, com massinha, com recorte de colagem. Então, está totalmente em sintonia com o processo pedagógico, né? Não tem como fazer algo... esperado para essa idade, o currículo oficial, porque a escola... E essa questão da alimentação também, eu acho que vale ressaltar a questão de comer em conjunto. A criança não gosta de comer porque ela trouxe muitas vezes essa situação de casa. Mas quando ela vê que todos os amigos comem tudo junto, ela entra na brincadeira do comer junto. Por isso que muitas vezes é mais fácil comer na escola do que em casa. Porque em casa ela pode falar, não quero, para a mãe. Agora na escola está todo mundo comendo. Todas as crianças estão comendo junto. O amiguinho do lado está comendo junto.
então eles acabam comendo, entrando muito mais fácil nessa questão da alimentação. Claro, Isso. claro. E nós incentivamos, inclusive, o comer de tudo, né? Nós não forçamos, claro. Mas assim, às vezes a criança nunca comeu aquilo porque em casa não é feito. Então, o incentivo, ela, no caso, ter a relação com aquela comida no primeiro momento, a importância daquela comida, e ela passa muitas vezes a gostar, inclusive. E como é que vocês passam essa experiência para os pais? Porque aí os pais, o pai hoje cozinha, a mãe cozinha, os irmãos mais velhos, o avô, quem seja. Hoje a questão da cozinha é muito socializada nas casas. Mas como é que vocês então conseguem transferir essa experiência rica de formação para essas crianças pequenas, quase bebês, né, para as suas famílias, de modo que haja uma possibilidade de repercussão desse processo dentro da casa? No início do bimestre, quando nós começamos o projeto, a gente já conta todas essas experiências para os pais. E a criança passa por esse processo durante o bimestre, e depois, agora em abril, no final de abril, a gente faz uma exposição para os pais. A gente chama de exposição interativa, porque muitas vezes a salada que eles comeram, eles fazem de novo para os pais experimentarem nessa exposição. Se faz um jogo, eles vão pedir para os pais jogarem junto com eles, né? Para que os pais também entendam como que é feito na escola e comprem a ideia e façam também em casa. Então, todo projeto, quando a gente termina um assunto, a gente faz uma exposição ou alguma questão que o pai possa vir, que os pais possam vir para a escola e participar com eles. Como é que acontece isso? Porque os pais trabalham. Isso. Como é que acontece esse encontro da família? Porque vocês estão me dizendo que a família frequenta muito a escola. Como é que se dá? Como é que vocês estruturam essa experiência? Nós procuramos fazer as reuniões, esses momentos, esses eventos em horários que os pais possam participar, que é às 7 horas da manhã, das 7 às 8, e no finalzinho da tarde, que os pais vão até a escola para buscar a criança, então eles já vão e participam desses eventos. Então, daí nós fazemos isso normalmente uma vez a gente faz a formação com os pais e no outro mês a gente faz alguma coisa mais concreta, né? Para que os próprios alunos, os mais velhos principalmente, participem junto com os pais, ensinem os pais ou que os pais também possam trazer os valores de casa para a escola. Essa parceria é muito difícil no dia a dia, porque o dia a dia dos pais é bastante corrido. Mas acho que é a importância e também falar todo mês essa questão de que se não tiver essa parceria escola, família, nós não conseguimos avançar, né? Então essa importância, trazer essa importância para os pais, e nós estamos tendo bastante retorno. Com certeza. Acho que vocês estão trazendo, entre outras coisas, um aspecto que é fundamental para a gente entender em nosso momento nacional, o caso aqui na nossa comunidade piracicabana, algumas necessidades fundamentais para que ocorra um processo educacional efetivo, que é a participação da família na escola ou a participação da família no processo educacional. Certamente há muitos pais nos ouvindo agora, muitas avós nos ouvindo, e é importante que eles tenham claro isso. Não há processo educativo efetivo para as crianças se eles também não se envolverem e não participarem. Quer dizer, eles são parte da operação. E aí tem que se construir, a escola tem que construir os espaços necessários, possíveis, né? Se não pode ter um encontro no fim de semana, se faça durante o período escolar. Não pode ter durante o período de trabalho, que se consiga encontrar, né, horários alternativos. Quer dizer, antes do início do processo educacional, ele pode chegar mais cedo, ou então, como vocês estão fazendo, né, no final do processo. Acho que isso aqui está um aprendizado para todas as escolas, diretores que nos estão ouvindo, professores que nos estão ouvindo, como é que nós poderíamos avançar, né, nesse processo de organizar efetivamente um processo educacional de impacto. Isso aqui, de certo modo, marque o futuro dessa criança. Bom, mas eles têm mais coisas dentro desse tempero, nesse bimestre, além da questão alimentar, né? Além dessa questão do lixo. Que mais vocês teriam como experiência a relatar?
a questão da higiene, né, nesse primeiro momento, que a gente enfoca os cuidados com o próprio corpo, né, a criança, e então, de forma lúdica, né, que eles consigam trabalhar ou percebê-los, e como fica quando a gente faz a higiene, como fica, eles ficam mais gostosos, se sentem melhor, né? Então, qualidade de vida. Então, nas brincadeiras, a questão do dar banho na boneca, né? Que ele é um exemplo para que eles possam saber como tomar banho. Né? O lavar a mão antes, isso que se torne uma rotina. A questão, a gente brinca lá que nós temos uma caixinha da higiene, né? E eles pegam a caixinha toda vez que vão pro banheiro, né? Para saber usar todos os materiais, sabonete, papel higiênico e tudo. Né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, como se percebe, há muita coisa ainda, né, a se dizer. Fica aqui o convite às professoras para um retorno quando for possível, quando houver então outras etapas nesse processo. E queremos agradecer a você a atenção que nos deu até aqui, a esse programa, e queremos dizer que esse é um programa público. Você pode se manifestar. Primeiro, você pode ter acesso a esse programa, está registrado e gravado em áudio e em vídeo. Você pode entrar na tvunimep.com.br, o site da Unimep, dessa TV Unimep, você tem acesso. E se você pode também nos comunicar, entrar em contato conosco, fazendo sugestões ou fazendo críticas pelo e-mail tvunimep@unimep.br. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa.